Boa noite a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença do professor Tomás Ferreira Jensen, ele que é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e assessor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, um amigo de muitos anos, que se dedica a análises sobre a economia brasileira, a formação econômica brasileira, e também produzindo as análises de conjuntura. Ele é um dos responsáveis pelas análises de conjuntura do DIEESE, e além disso atua na assessoria de diversos movimentos populares, como o MST, e é uma grande alegria, Tomás, recebê-lo hoje na Unesp, ainda que à distância, para tratar deste tema, conjuntura econômica e Estado social no Brasil, desafios e perspectivas. Agradeço também a presença dos estudantes de graduação e de pós-graduação. Muitos de meus alunos da pós acompanham também aqui a disciplina, na condição de monitores que desenvolverão oficinas com grupos reduzidos, né, um sexto da turma está atribuído a cada um deles, para a análise em profundidade do projeto de reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional e dos impactos também das medidas, das mudanças constitucionais no campo fiscal, tanto o novo regime fiscal aprovado no governo Temer, quanto as novas medidas aprovadas na esteira do debate da chamada PEC emergencial. Como eu já havia comentado com você e com os alunos, nessa disciplina de tópicos especiais de direitos fundamentais, do 5º ano de Direito, decidimos trabalhar com temas de fronteira no âmbito do direito, em diálogo com a ciência política e a economia, com o título Estado Social, Direito e Políticas Públicas, mais um aprofundamento da reflexão sobre o contexto que atravessamos, como que o Brasil está vivendo esta pandemia e como que o Estado está respondendo a esta pandemia. Embora o olhar seja predominantemente jurídico, sempre me pareceu que não dá para pensar o momento que nós estamos vivendo sem uma devida análise econômica. E esse é o motivo da nossa aula de hoje, chamar alguém com o gabarito, com a competência, com a experiência, tanto em termos de pesquisa teórica, como de articulação prática e política com movimentos sociais, para compartilhar dessa análise conosco. A proposta é que Tomás fale por cerca de 50 minutos a 1 hora, depois farei alguns comentários e teremos ainda um tempo para perguntas e questionamentos dos alunos. Tomás, mais uma vez, muito obrigado, e você tem a palavra para iniciar a sua aula. Boa noite, Murilo e colegas aqui do curso. Para mim é um prazer aceitar esse convite, estar aqui dialogando com vocês, né? Faz parte do nosso trabalho também no DIEESE, essa interlocução com as universidades, né, por todo o país. Inclusive o DIEESE tem também uma universidade, né, um curso de bacharelado em Ciências do Trabalho, e acho até importante, né, deixar a possibilidade até de diálogos ou mesmo intercâmbios, colaboração, parcerias com a Unesp aí de Franca, né. No DIEESE, quando a gente vai analisar a realidade socioeconômica do Brasil, especialmente, né, aquelas transformações legislativas, né, que impactam o mundo do trabalho, é inescapável, né, a gente ter um diálogo muito grande com advogados, né, e o próprio movimento sindical brasileiro tem, vamos dizer assim, uma banca própria importante de assessoria jurídica, porque é no âmbito do Congresso Nacional que a maior parte desses temas todos tem se processado, né, especialmente no período recente, né, que mais ou menos eu vou fazer referência a alguns desses temas, né, enfim. Inclusive sobre o que você mencionou, dessa proposta mal chamada de reforma administrativa, né, esse é um tema central hoje para o DIEESE, né, por conta da assessoria aos diversos sindicatos de servidores públicos que são afiliados da nossa entidade, e no site do DIEESE, diese.org.br, a gente já tem
notas técnicas, procurando debater, né, as propostas que estão em tramitação, né, enfim, e mais do que isso, oferecer também propostas de eventuais alterações, né, legislativas que impactam o funcionamento do Estado, mas numa perspectiva não de desmonte, né. Da mesma forma, o tema fiscal, né, produziu nota técnica sobre essa última PEC emergencial, produzimos sobre a do ano passado, e principalmente temos tratado muito do teto de gastos, né, que é um tema fundante aqui para essa interface direito-economia no âmbito vamos dizer, de alterações constitucionais, né, que tem profundo impacto sobre o Estado social, né. Bom, então, quando veio o convite, né, do Murilo, fui recuperar alguns escritos, algumas análises, né, e eu queria colocar, então, algumas ideias, assim, do ponto de vista de uma crítica mais da longa duração, né, da nossa formação econômica, e a partir daí pensar alguns elementos, alguns temas que são mais recentes, né, e que podem interessar aqui para o debate, né. Então, eu até tinha preparado alguns slides com alguns números mais de conjuntura, assim, que eu acho que é sempre bom utilizar. Depois eu acho que eu envio para vocês, eu não sei se eu vou exibir todo ele aqui, mas eu queria começar colocando aqui, acho que eu vou conseguir colocar, só que eu preciso achar aqui, né? Espera um minutinho, eu sempre me confundo com essas coisas aqui. Deixa eu ver se eu... Não, espera aí. Perdão. Eu estou mais habituado com o Zoom, aqui com o Meet. Por aqui a gente só usa o Meet. É no canto direito, apresentar agora, tá aparecendo? Eu abri, tem a tela inteira, uma janela, uma guia. Pois é, eu sempre me confundo com isso também, vou tentando até acertar. De toda forma... A tela inteira não é, deve ser uma janela, eu acho. Eu tentei aqui... agora vai. Agora, vocês conseguem ver a apresentação? Sim, começou a aparecer, sim. Tá o slide inteiro, né? Tá, mas não tá no modo apresentação. Eu acho que aí tem que mudar Agora tá. Né? Não, tá no modo normal, Tomás, não no de apresentação. Não está? Para mim apareceu... Não tá aparecendo, mas eu acho que você tem que alterar no seu, para ficar a tela cheia dele, né? Mas tá dando para ver bem, tá normal, tá bom. Dá para ver? Dá. Eu peguei essa citação aqui porque a minha formação para estudar economia brasileira, ela é muito marcada pelo pensamento do Celso Furtado, né? E tem a particularidade, né, que o Furtado, ele é formado em direito também, né? Ele é um homem dos anos 30, 40, né? Então, naquele período, os cursos de ciências econômicas ainda eram muito poucos, né? Quase 5 ou 6 aqui no Brasil, né? E o Furtado fez o curso de Direito na então Universidade do Brasil, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, e enfim, depois, né, foi estudar o Brasil, a América Latina, a partir da perspectiva da economia, né? E eu acho essa citação do Furtado muito forte, mas eu acho que dá a exata dimensão do que nós devemos considerar quando a gente vai estudar Estado social no Brasil hoje, né? Quando o Furtado fala que em nenhum momento da nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e que esperávamos ser, né, ele tá falando isso no início dos anos 90, do século passado, né? Pouquíssimos anos depois da promulgação da Constituição Federal, né, em outubro de 1988. Né? Então, por que
né, entre a promulgação da Constituição, que, de certa forma, procurou fundar o Estado social no Brasil depois de 21 anos de ditadura, né, por que essa constatação? Né? Qual que é essa distância? Né? O que somos? Né? O que para o Furtado era o Brasil em 92? Era uma construção interrompida, né? Que é o título desse livro, de onde eu tiro essa citação. Construção do quê? Né? De uma nação. Né? A longa transição da colônia para a nação, ela se encontrava interrompida, né, em 1992. Né? E esse era a construção, a conclusão desse processo, né, de transitar de uma colônia para uma nação, né, era o projeto de toda aquela geração, né, a qual o Furtado fazia parte. Né? E por que esse marco temporal do início dos anos 90? Né? Imagino que vocês tenham debatido isso nas sessões anteriores aqui do curso, né? Mas a Constituição de 88, ela, logo após a sua promulgação, em alguns direitos fundamentais, né, da cidadania, ela imediatamente começa a ser emendada, alterada no seu sentido, justamente para limitar a potência de muitos desses direitos, né, que haviam sido inscritos num processo com uma forte participação popular, social, sindical, né, ao longo do processo constituinte. Então, ali, né, a partir do início dos anos 90, é que, de forma mais estruturada, o que a gente pode chamar, né, com tranquilidade, de programa neoliberal é introduzido na gestão governamental brasileira, na gestão do Estado brasileiro, né, a partir da União, né, de forma atabalhoada com o Collor, mas depois com método e rigor, né, a partir do Plano Real, em 94, e ao longo dos 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, que, de certa medida, né, vão, então, colocar em prática a Constituição de 88, muitas vezes num sentido contraditório ou antagônico com aquele que os constituintes pensaram, né, a fundação de um Estado social no Brasil depois da ditadura. Né? Então, eu queria colocar isso de início porque, provavelmente, né, o Furtado, que teve uma vida de inserção no debate público até praticamente meses antes da sua morte, né, que aconteceu em novembro de 2004, é bem provável, né, que em 2021, né, o Furtado concordasse, né, que essa distância, né, ela pôde se transformar num abismo, né, 2 décadas depois. Né. Hoje nós estamos num abismo entre o projeto de um Estado social e os imensos desafios e obstáculos que estão colocados a isso, não apenas, né, pela dinâmica da economia brasileira, mas também pelos movimentos globais, né, que a gente tem acompanhado. Né. Eu destaco alguns aqui para a gente pensar. Né. Então, primeiro, uma situação de crise do capitalismo, que tem um marco temporal em 2007, 2008, ficou conhecido como a crise do subprime, né? Inicialmente uma crise de dívidas hipotecárias em alguns bancos dos Estados Unidos, mas que teve uma generalização muito rápida, né, pelo centro da economia global e que impactou fortemente, né, todas as economias. Afinal de contas, a economia global, ela vive de fato uma interconexão, né, uma globalização muito intensa, justamente a partir dos anos 80 do século passado. Né? Essa situação de crise do capitalismo, ela não se resolveu,
até hoje, né? Muito ao contrário, e situações extremas, como a pandemia que a gente está vivendo, explicitam isso, né, de forma muito aguda, né? Essa crise, ela tem como elementos importantes para a gente compreender, né, o contexto econômico que a gente vive, uma revolução tecnológica profunda, porque passa a economia global, né, que é muitas vezes se referido como a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, né, que basicamente vamos dizer assim, um aprofundamento, né, da utilização de microeletrônica, de informática e de inteligência artificial associada a processos produtivos que já vinham se estruturando, já estão estruturados em cadeias globais de produção e fornecimento, né? E que agora, por exemplo, você pode controlar o processo produtivo com a internet das coisas, enfim, uma série de inovações tecnológicas que são disruptivas, que são recentes e que já estão aplicadas no processo produtivo, né? Com fortíssimos impactos sobre a hierarquização das economias no mundo, né? E o tema que a mim interessa mais, né, com fortíssimos impactos sobre os sistemas de relação de trabalho ao redor do planeta, né? Bom, nós vivemos nesse século XXI a emergência da China como uma potência global, né, e hoje claramente a gente tem um retorno de bipolarização, sendo que o outro lado, o outro polo, são os Estados Unidos, né? A China como uma potência emergente, Estados Unidos como uma potência decadente, né, mas conformam esses dois polos, né? A financiarização da economia, que é um processo que vem do final do século XIX, né, em escala global, a partir dos países do centro do capitalismo, que se generalizou, né, especialmente a partir dos anos 80, e especificamente no caso brasileiro, a vinculação da economia brasileira ao circuito de financiarização do capital é feita pelo Plano Real, né? Esse é um movimento que o Plano Real, de certa forma, resolve, né? O Brasil, até então, inclusive por conta da hiperinflação, ele estava descolado desse circuito de valorização financeira. Tomás, é um detalhe, vocês estão perguntando aqui no chat, eu também tive um pouco dessa impressão, que não havia trocado o slide. Não trocou o slide. Não, o raciocínio avançou e o slide ficou. Ficou no furtado. Ficou no furtado, exato. O que eu não vejo nenhum problema, né? Eu também nem sei se eu vou continuar compartilhando esse slide, ou enfim, depois eu posso mandar depois para vocês, porque daí vocês podem me ver aqui, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, né, para avançar um pouco nesses temas, é isso, né? Então a gente tem esse vínculo da economia brasileira a um circuito de financiarização do capital, e outro aspecto que é global, mas que no nosso caso tem impactos mais graves, é a perda da primazia da indústria, né? Então, o que se chama de desindustrialização, que é um processo até esperado da evolução do capitalismo, né? Enfim, os serviços financeiros começam a ganhar primazia, né? E a manufatura, ela deixa de ser preponderante nas principais economias, né? Mas no caso brasileiro é diferente, né? Principalmente pelo fato de que a nossa industrialização não nos levou a um patamar, né, de renda média que permitisse, por exemplo, ao setor de serviços, né, sustentar, vamos dizer, um processo de incorporação de trabalhadores com salários condizentes a um patamar de renda média que, basicamente, ainda é a indústria que pode fazer no caso brasileiro, né? Para o Furtado, né, em 92, quando ele falava da distância entre o que somos e esperávamos ser, o ponto central é a financiarização, né? Especialmente porque a financiarização ela implicou, né, no caso da economia brasileira, a perda de muitos
graus de controle sobre o próprio ritmo, né, de incorporação de progresso técnico, que tem a ver com a revolução tecnológica, e de controle sobre a moeda. Né. Durante muito tempo, e até hoje, né, de certa forma, o Banco Central, ele é brasileiro, ele é pautado pelas decisões de política de juros do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos. Então, esse movimento de financiarização, ele pega o Brasil, né, exatamente poucos anos depois da Constituição de 88, né, e é um elemento decisivo, né, para essa, para inclusive a impossibilitação, né, de que esse Estado Social se implementasse de forma ampla, né, ou talvez também explica por que ele foi sendo desmontado. Né. Eu acho importante chamar a atenção, né, que se a gente teve vamos dizer, um interregno, especialmente no início do século XXI aqui no Brasil, né, entre os anos 2004 até 2014, mais ou menos uma década, né, em que esse processo de desmonte, né, das políticas sociais, se ele não foi completamente estancado, né, ele teve seu ritmo diminuído, né, notadamente, né, os governos que tivemos como presidente o Lula e a Dilma no primeiro mandato conseguiram mais ou menos, vamos dizer, recolocar nos trilhos uma certa situação não contraditória entre democracia e neoliberalismo, né? Sem abandonar ou superar o neoliberalismo, né, esses governos tentaram uma conciliação, né, com aspectos de melhoria de políticas sociais, inclusive, vamos dizer assim, melhorias qualitativas importantes, né, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, né. Então, ainda foi possível essa convivência, né, não contraditória entre neoliberalismo e democracia, né. O aspecto externo foi fundamental para isso, né, e no caso brasileiro, basicamente, uma condição favorável na geração de caixa com exportação mineral e do agronegócio, né, que deu ao Brasil uma condição, de certa forma, mais confortável para se manter fortemente inserido no circuito global de valorização do capital, né, da financiarização, mas, ao mesmo tempo, tendo uma reserva de recursos em dólares que permitia que essa inserção não significasse uma tendência de desequilíbrios externos que são tão marcantes na história brasileira, né. Então, essa década entre 2004 e 2014 é um interregno, e a gente está vendo agora, talvez tenha sido o capítulo final em que foi possível essa convivência não antagônica entre democracia e neoliberalismo, né. Isso chegou a um limite, né, por vários fatores, inclusive externos, né, e de forma muito objetiva, talvez até pelos avanços, né, ou pela limitação a retrocessos, né, que se conseguiu nesse período, é que esse processo que a gente vinha vivendo no Brasil, que era, enfim, se não era auspicioso de garantir ampliação de direitos sociais, pelo menos permitia, né, alguma pequena redução na desigualdade social, enfim. Isso foi interrompido, né, de forma abrupta, né, em 2016, por um processo, né, que não vamos detalhar aqui, né, mas que objetivamente significou o impeachment da presidente Dilma em agosto de 2016. Né. O que importa e que dá sentido a esse processo, né, de impeachment, que foi um processo legislativo e também judiciário, né, o que dá sentido a isso é o que veio depois, né, imediatamente depois.
né? O imediatamente depois significa a aprovação, em dezembro de 2016, da emenda constitucional que estabeleceu um novo regime fiscal, né? Que é o chamado teto de gastos, né? Isso já é de dezembro do mesmo ano do impeachment, né? E aí um tema que nós acompanhamos muito no Diese, e que eu trago aqui para a gente poder debater mais, é a profunda alteração no sistema brasileiro de relações de trabalho que aconteceu ao longo do ano de 2017. Né? Também ficou chamada de reforma trabalhista, né? E que inicialmente, né, era a tentativa de ampliar as possibilidades de negociação coletiva sobre alguns temas, né, fazendo com que o resultado da negociação coletiva entre sindicatos, trabalhadores e empregadores prevalecesse sobre a legislação. Inicialmente era essa a proposta, mas acabou se transformando, né, lá no Congresso Nacional e nas mãos do relator, então, daquela reforma, que é o Rogério Marinho, que hoje é ministro, inclusive, do Bolsonaro, se transformou nessa profunda alteração no sistema brasileiro de relações de trabalho, né? Isso em 2017. Todo o processo de trâmite legislativo aconteceu praticamente no primeiro semestre de 2017. Em agosto, as reformas, o conjunto, né, de alterações legislativas já estava aprovado na Câmara e no Senado, e entrou em vigor em novembro de 2017. Né? Essa profunda alteração já entrou em vigor em 2017. O sentido, né, dessas reformas trabalhistas, que têm impactos muito fortes sobre o Estado social, né, inscrito na Constituição de 88, estamos sentindo agora, né? Notadamente por algumas alterações importantes, né? Basicamente, né, o que fez essa reforma trabalhista? Ampliou as possibilidades de contratação, né? E, de certa forma, quando a gente pensa, por exemplo, no contrato intermitente, que é uma nova figura, né, uma nova possibilidade de contratação formal do trabalho. O que é o contrato intermitente? Né? É basicamente a legalização, né, a formalização de relações que anteriormente a gente poderia chamar de bicos. Né? O contrato intermitente, eu pego como exemplo, porque talvez explicite muito bem, né, esse sentido da reforma trabalhista de adequar o sistema de relações de trabalho no Brasil, né, ao ritmo de uso da força de trabalho requerida por um capital que está no processo de valorização ultrafinanciarizado. Né? O contrato intermitente, ele caminha ao lado, né, por exemplo, da ampliação do uso da figura jurídica do MEI, do microempreendedor individual, né, que foi instituída, se não me engano, em 2006, né, mas a sua generalização, né, se dá a partir também da reforma trabalhista. O que é o microempreendedor individual? Ele não tem um contrato de trabalho formal, né, mas ele é uma micro pessoa jurídica. Né, e para muitas categorias, hoje em dia já é preponderante. Né. Hoje nós temos mais de 11 milhões, né, de microempreendedores individuais cadastrados, né, e em setores, por exemplo, da construção civil, né, a função de pedreiro, né, a maior parte hoje em dia já são MEIs, né, chega a superar os vínculos formais de trabalho, com carteira assinada, né, os vínculos seletistas de pedreiros são praticamente equivalentes aos pedreiros que são microempreendedores individuais. Né? Então, isso vai alterando, né, profundamente as relações de trabalho no Brasil. E caminha, né, no mesmo sentido do que se convencionou chamar de uberização do trabalho, né, que é
nada mais do que os aplicativos que fazem intermediação de mão de obra, né? No caso brasileiro, sem reconhecimento de vínculos entre o trabalhador, né, que oferece sua força de trabalho, e o cliente, né, o consumidor, que utiliza o aplicativo para acessar, seja o transporte individual, seja a entrega de qualquer coisa na própria casa, né? Enfim, são essas empresas de entrega que a gente conhece e usa-se esse termo da uberização. Esse conjunto, né, de novas relações de trabalho no Brasil é um movimento tardio, inclusive, ao que outros estados nacionais passaram, né? E todos eles tiveram algum tipo de reforma trabalhista ou previdenciária depois do início da crise de 2008. Né? Isso aconteceu muito fortemente na Alemanha em 2011, em Portugal, na Grécia, na França, ou seja, estados, né, que são, vamos dizer assim, o que a gente mais reconhece como estados de bem-estar social. Né? E ali aconteceram alterações nas relações de trabalho, nos sistemas nacionais de relações de trabalho, sempre nesse sentido de flexibilização do uso da força de trabalho, seja na contratação, seja na jornada, seja na remuneração, né, remuneração variável, aumentando em relação à remuneração fixa, né? Mas, sobretudo nesses estados, o principal conjunto de alterações foi visando efetivamente os sistemas previdenciários, né, que já vinham sendo reformados já no início dos anos 2000, né, mas que depois da crise do subprime tiveram um avanço muito forte no sentido de retardar chegar à idade mínima para ter acesso ao sistema previdenciário, né, ou seja, mais anos de trabalho para conseguir efetivamente se aposentar, né, e redução da previdência pública para abrir espaço para sistemas privados, né, de complementação previdenciária. Essa é a outra reforma importante no Brasil, que vem depois do impeachment da presidente Dilma. Estou destacando alguns aspectos que vieram a posteriori, né? E não é para dizer que antes, inclusive na agenda do governo Dilma, esses temas não tivessem colocados, né? Muito pelo contrário. O fato é que a aceleração disso, né, e a profundidade dessas alterações é que só foram possíveis, né, depois de um processo, né, que, como nós temos acompanhado, inclusive hoje à tarde, né, no STF, é um processo marcado, no mínimo, por algumas situações, vamos dizer, de exceção, né? Então, a reforma da Previdência aqui no Brasil, ela tem um avanço forte, não ainda no governo Temer, né, o ano de 2018 seria o ano de 2017 também, né, seria o ano da reforma da Previdência, mas pelas questões ali do próprio governo, os escândalos de corrupção, etc., essa agenda não avançou, né, e ela acabou, né, avançando e sendo concluída, né, no primeiro ano do Bolsonaro, né, o ano de 2019, né, quando se conclui o processo de reforma da Previdência, né, que alterou regras de acesso e a remuneração da Previdência Pública, né. Sobre tudo isso, né, nós produzimos muita coisa no Diese, está tudo isso disponibilizado no site, eu estou só pincelando alguns aspectos, né, mas para dizer então o quê? Que o Estado social no Brasil, né, que nunca conseguiu ser implementado, né, a partir do marco constitucional de 88, sofreu, né, fortes alterações, e o que eu estou chamando a atenção é que de 2016 para cá, essas alterações ganharam sentido, né, de praticamente colocar como um antagonismo, né, a democracia
e o neoliberalismo. Porque todas essas alterações que eu estou tratando aqui, elas têm uma forte orientação liberal, do ponto de vista econômico, né? Seja a reforma trabalhista, seja a reforma da Previdência, seja outro aspecto que eu poderia ter mencionado, que é a regulamentação da terceirização no Brasil, né? Esse é um tema que ficou em debate durante 20 anos, e no ano 2017, em poucos meses, se fez uma regulamentação que basicamente permitiu, né, a terceirização de qualquer atividade produtiva aqui no país, né? Então, e a própria PEC do teto, né, o próprio teto de gastos, que no caso brasileiro assumiu essa feição inusitada e só existente aqui, né, de estabelecer que todas as despesas da União, não, exceto as financeiras, elas só podem ser reajustadas ou corrigidas pela inflação, né, de um ano para outro, em relação ao orçamento da União. Então, é algo que, isso inclui tudo, né, investimentos e gastos sociais, né, só está fora os gastos financeiros. Essa é uma peculiaridade do teto de gastos brasileiro. Então, são um conjunto de alterações, uma orientação liberal fortíssima, né, e que tem ditado, né, o desenvolvimento da economia brasileira desde então, né. Agora acho que eu vou colocar aqui alguns slides para vocês, para chamar a atenção um pouco de qual é o recorte, né, de dados que nós utilizamos no Diese, e que eu acho que é importante aqui vocês verem. Deixa eu seguir a orientação do Murilo, e aí ver se funciona aqui. Uma janela. Eu precisaria estar com ela aberta, mas tudo bem. Podem ver um gráfico com preços da cesta básica? Alguém pode me responder se está vendo? Está projetando. Tá, né? Tá. Então, aqui, essa é uma pesquisa que nós fazemos no Diese, desde que o Diese foi criado, né? O Diese foi criado para fazer um índice de custo de vida, né? Isso é de 1955, né? Então, para fazer um índice de custo de vida, né, que naquela ocasião o objetivo era se contrapor ao índice oficial de inflação. No Brasil existia naquela época, existiam poucos índices, né, e o mais importante era calculado pela Prefeitura de São Paulo. Então, o movimento sindical que criou o Diese deu essa tarefa, né, criem um índice que meça a inflação real dos trabalhadores, né. E isso foi criado, foi o ICV, Índice de Custo de Vida, e para se chegar também no ICV, né, no Índice de Custo de Vida, é necessário uma pesquisa de orçamento familiar. E um dos aspectos mais importantes, né, para medir o custo de vida de um trabalhador é a cesta básica, né? E essa é uma pesquisa, então, que o Diese faz desde sempre, e esse slide aqui mostra basicamente as capitais do Brasil onde nós fazemos essa tomada de preços, né? Essa pesquisa, ela ganhou um relevo muito importante no contexto da pandemia, né? E orientou, inclusive, o valor de R$600 do auxílio emergencial, quando ele foi aprovado, né, em abril do ano passado, nesse valor de R$600, né? A referência para isso era a pesquisa de cesta básica do Diese, né? Então, por que ela é importante também? É porque nós fazemos uma estimativa mensal do que seria o salário mínimo necessário no Brasil, se fôssemos levar em consideração o preceito, né, o decreto que estabeleceu o salário mínimo, né, que está em vigor até hoje, né, que preconiza, então, que o salário mínimo ele tem que garantir a subsistência de uma família com 2 adultos e 2 crianças, né,
E aí, a partir da cesta básica, a gente faz uma extrapolação estatística para chegar nesse valor, né? O último dado indica que o salário mínimo necessário no Brasil teria que ser de R$ 5.000, né? Está um pouco acima dos 1.106, né, que é o salário mínimo em vigor hoje, né, o salário mínimo federal. Então, por mais que dois adultos hoje em dia estejam inseridos no mercado de trabalho, né, a gente poderia dividir por dois, nós chegaríamos a R$ 2.500, né, de salário mínimo individual, né? Ou seja, por que esse é um indicador importante, né? Porque dá a dimensão não apenas do que seria, né, a distância entre o que somos e esperávamos ser do ponto de vista de remuneração básica do trabalho, né, mas também é interessante que esse valor de 2.500, né, um pouco menos, é a remuneração média dos ocupados no Brasil, né? Até um pouco caiu, né, agora com a pandemia, para chamar a atenção de que o nosso processo de formação nacional, ele nos trouxe a uma sociedade, né, de salário mínimo, do ponto de vista da remuneração média de quem está ocupado. E a própria inserção da ocupação, né, é um outro slide que eu vou avançar aqui para chamar a atenção, a própria estrutura da ocupação, né, do ponto de vista da posição, ela demonstra, né, o quanto estamos longe de concluir esse processo de formação, né? O que eu estou chamando a atenção aqui, olhando os dados de quarto trimestre de 2017, 18, 19 e 20, né? A gente pode se concentrar no quarto trimestre de 2020, que é a coluna cinza, a que está à direita, né, em todas essas colunas de gráfico aqui, essas barras, né, que seria o último dado, né, que, vamos dizer, pega a PNAD contínua, né, do IBGE, e já pega impactos, obviamente, da pandemia, né. Mas então a gente vai ver que o trabalhador que é empregado no setor privado com carteira, ou seja, o típico trabalho protegido, porque ele tem um contrato formal com carteira de trabalho, que então permite a ele acesso aos direitos do trabalho, né? No final do ano passado, eram 29.885.000 trabalhadores, né? Trabalhadores por conta própria, 23.272.000, né? Se nós somarmos a esses 23 milhões conta própria o trabalhador doméstico sem carteira, que eram 3.600.000, né, nós já praticamente nos equivalemos aqui, né, a empregado com carteira assinada no setor privado, né? E se a gente olhar também o empregado no setor privado sem carteira, 9.900.000, quase 10 milhões, a gente facilmente ultrapassa, né? E isso não é uma situação apenas de 2020, né? Essa é uma situação que já vinha de muitos anos antes. Ou seja, o conjunto da força de trabalho no Brasil tem uma inserção no mundo do trabalho, né, que está muito longe de ser protegida. Os por conta própria, né, eu mencionei que por volta de 11 milhões são microempreendedores individuais. Eles pagam ali, em média, R$ 55 por mês como para o INSS, né, para ter direito, lá na frente, a uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Eles devem ser considerados trabalho protegido, né? Mas, obviamente, que a própria ideia de proteção social associada ao emprego, ao trabalho, tem um rebaixamento importante quando a gente está falando de MEI ou um trabalhador com carteira assinada, né? Então, essa inserção no mundo do trabalho é mais um indicativo de
como, né, nós temos um enorme caminho a percorrer, né, para falar de Estado social no Brasil, né. Outro indicador importante, o número de pessoas que estão fora da força de trabalho, né, que é o que esse slide está mostrando. Imagino que tenha mudado aí para vocês. Eu estou falando que no quarto trimestre de 2020, nós tínhamos 76 milhões de brasileiros fora da força de trabalho, né? Estamos olhando que universo, né? As pessoas de 14 anos ou mais, né? Num período impactado pela pandemia, mas se a gente voltar ao quarto trimestre de 2019, eram 65 milhões, né? Esse salto, ele é explicado em parte pela situação da pandemia, que no mercado de trabalho, nós não voltaremos ao normal do mercado de trabalho brasileiro, vamos dizer, de 2018 ou de 2019, né? A pandemia vai deixar impactos muito fortes, especialmente na forma de inserção, né? É bem provável que a gente vai continuar vendo daqui para frente vínculos por conta própria aumentarem, né? E especialmente essa situação de PJ, de microempreendedor individual, inclusive associado às novas formas de exercício do trabalho, por exemplo, o home office, né? Enfim, então, eram esses alguns aspectos que eu queria chamar a atenção, e um final aqui também é um conceito que nós desenvolvemos numa pesquisa que foi criada no Diese em 1984, que era a pesquisa de emprego e desemprego, né? Hoje em dia ela praticamente não existe mais com uma pesquisa de emprego e desemprego com taxas mensais divulgadas, né? É uma parceria que o Diese fez com a Fundação SEAD, aqui do governo do estado de São Paulo, mas que deixou um legado importante para a pesquisa sobre o mundo do trabalho, que é uma conceituação do que é o desemprego no Brasil, né? O que é o desemprego no mercado de trabalho tão heterogêneo, com inserções tão precarizadas como é o brasileiro. Um dos principais conceitos, que está vira e mexe divulgado pelo IBGE, é o conceito de desemprego oculto pelo desalento, né? A ideia de desalento, né? Que no caso de mundo do trabalho significa o quê? As pessoas estão em idade ativa, né, idade de trabalhar, elas fazem parte da população economicamente ativa, mas elas desistem de procurar emprego, porque a procura por emprego, ela tem custo, né? E em cenários de crise, né, como esse que a gente está vivendo, há um desestímulo muito forte a procurar emprego. Então, o desalento no mercado de trabalho brasileiro é um conceito que foi introduzido pelo Diese nessa pesquisa de emprego e desemprego, e a partir de 2012, o próprio IBGE, que fez naquela altura uma profunda mudança na sua metodologia de pesquisa de emprego, criando, né, o que hoje é conhecido como PNAD contínuo, incorporou essa dimensão. E incorporou também essa dimensão da taxa de subutilização da força de trabalho, que soma aos desempregados, ou seja, aqueles que estão procurando efetivamente emprego, soma as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, né? E obviamente que não é acima da jornada legal, que no Brasil ainda é de 44 horas, né? Mas trabalham muito menos horas do que poderia ser uma jornada normal de 30 horas, por exemplo, ou de 40 horas, né? Então, essa taxa de subutilização, que no quarto trimestre de 2020 fechou em 28,7%, né? Ela é outro indicativo importante, né, de como o uso da força de trabalho numa economia como a brasileira, né, é ainda muito insuficiente, né, mesmo com as inserções precárias, enfim, e agora formalizadas, mas sem a proteção social, né, isso não se generaliza, né, isso não permite, né, a incorporação
de trabalho, né, de mão de obra, que garantisse uma possibilidade de falarmos em crescimento econômico, né? Poderia mostrar slides aqui de crescimento do PIB, né, porque é a medida mais convencionada para a gente olhar o desempenho de uma economia, né? Então, mas a gente tem os números fácil, né, isso está sempre divulgado, sempre que esses números são divulgados pelo IBGE, tem grande repercussão, né? Então, a economia brasileira, o ano passado, do ponto de vista do seu produto interno bruto, caiu 4,4%, né? No ano de 2015, a queda foi, deixa eu só pegar aqui para não falar o número errado, que faz parte desse contexto que a gente está citando aqui, né? No ano de 2015, a queda foi de 3,5%. No ano de 2016, uma nova queda de 3,3%. Né? Depois seguiram-se 3 anos em que a taxa média ficou em 1,3%. 2017, 18 e 19, ao redor, pouco acima de 1% ao ano, né? E o ano passado, essa queda de 4,1%. Ou seja, né, a pandemia explica uma parte da queda do ano passado, mas o que vem para trás, né, e se nós retroagirmos também até 2012, nós já vamos encontrar a economia brasileira, do ponto de vista do crescimento econômico, em forte declínio, né? Nós temos hoje, né, em 2021, indicadores que fizeram, né, em vários aspectos, a situação social brasileira retroagir 10 anos, né, uma década perdida. Do ponto de vista do que seria um Estado social que garantisse direitos sociais apenas pelo crescimento econômico, né, uma vez que isso tem impacto na arrecadação tributária, enfim, mas do ponto de vista do crescimento econômico, né? E essa é outra distinção importante, né, eu vou encerrar por aqui, que o Furtado sempre nos alertou, né, que crescimento não é desenvolvimento, né? No caso de uma economia como a brasileira, né, caracterizada pelo Furtado, por uma economia subdesenvolvida, dependente, né, essa transição do crescimento para o desenvolvimento, ela exige, né, uma dimensão de planejamento econômico que somente o Estado é capaz de fazer, né? Então, o que está colocado para nós aqui, né, quando vai se tratar de Estado social, do ponto de vista, né, especialmente do mundo do trabalho, que eu falei aqui, né, dos direitos associados ao trabalho, né, é uma profunda revisão, né, de muito do que foi feito de 2016 para cá, né, notadamente aspectos da reforma trabalhista que institucionalizaram, né, ou permitiram, formalizaram uma inserção muito precária e desprotegida do mundo do trabalho. E eu chamo a atenção para esse aspecto da remuneração média, né? Nós estamos falando de uma remuneração média que gira em torno, né, dos R$2.000, para a maior parte dos ocupados. Da mesma forma, na reforma da Previdência, quando a gente chamava atenção, né, de qual era o valor médio dos benefícios, né, de aposentadoria, né? Não eram benefícios acima de R$10.000, nós estamos falando de benefícios na casa dos R$1.300, R$1.500, pouco acima do valor do salário mínimo, né? É essa massa de trabalhadores com esse rendimento que é próximo ao salário mínimo necessário, né, aqui do Brasil, que foi impactada, que é impactada por essas reformas liberalizantes, né, que claramente colocaram um entrave, né, ao próprio desenvolvimento de direitos sociais, que alguns continuam inscritos na Constituição, né, mas nós estamos vendo que, claramente, as políticas públicas para colocar isso em prática, em marcha, não aconteceram, né. Enfim, então eu acho que eu vou parar aqui, né. Eu tinha marcado 8 horas, estão dando 8h04, para a gente poder ter uma interlocução, né, um debate, ver por onde vocês querem
mais aprofundar, enfim, que aspectos vocês querem aprofundar. Tá certo, Murilo? Tá certo, muito obrigado, Tomás. Eu peço que aqueles que desejarem fazer algum comentário ou uma pergunta que faça o movimento aqui de erguer a mão, né, como eu fiz agora para ilustrar. E eu vou iniciar com algumas questões, alguns comentários, não muito organizados, Tomás, mas que me instigaram, fui instigado a fazer pela sua fala, né, tentando organizar um pouco o meu próprio raciocínio em face do tema. Então, primeiro, as reformas, né? Quando a gente pensa em Estado social, a gente está pensando em um Estado que garante condições mínimas de dignidade ou um bem-estar social a partir da regulação do mundo do trabalho e a partir de políticas públicas. Então, o que nós vemos, uma primeira ação de desmonte, tá? Com a reforma trabalhista, reduzindo a sua capacidade de regular o mundo do trabalho. Depois, esse Estado vai perdendo a capacidade de implementar políticas públicas, seja por inação financeira, né, a partir da PEC do teto, né, o corte da capacidade de recursos que o Estado tem, e mais adiante com a reforma previdenciária, né, e o fecho virá com a reforma administrativa, né, que é o desmonte da estrutura operacional para o Estado implementar políticas públicas. E tem uma reforma solta aí, uma primeira pergunta que faço é essa, né, que é a reforma tributária, né? Então, quais as perspectivas para esse quadro com a reforma tributária, sendo que a reforma tributária seria um dos caminhos, tanto para promover capacidade estatal de produzir políticas públicas, como para promover a redistribuição de renda. Um ponto que você destacou, e a gente já conversou sobre ele, inclusive, na reforma da Previdência, que eu ressalto para os estudantes, se já não disse outra vez, é a relação direta entre a redução da Previdência Pública, estímulo à Previdência Privada e o processo de mundialização financeira, de financiarização da economia. E me chama a atenção, e eu queria que você comentasse isso também, Tomás, isso somado à queda dos juros, né, a poupança parando a poupança não rendendo nada, um estímulo a pessoas de renda relativamente baixa a ingressar no mercado financeiro. Né? Então, dentro do raciocínio, eu não tenho aposentadoria pública, né, mesmo no caso do servidor público, eu não tenho, se eu quiser fazer uma poupança para complementar, dar mais alguma segurança na velhice, eu não vou ter. Então, o que me resta fazer é entrar no mercado financeiro, no mercado de ações, para tentar construir. E como é que é o ingresso dessas pessoas? Né? Trabalhadores com salários relativamente baixos, passando a entrar nesta cirâmide. Você fala também de alguns fatores estruturais, como a revolução a quarta revolução industrial, né, a revolução tecnológica, e o processo de desindustrialização, que é global, mas atinge muito perto, mais forte o Brasil. Então, eu queria que você explorasse um pouco essas especificidades da desindustrialização brasileira, né, e qual é a alternativa para o mundo do trabalho diante disso. Né? Se nós estamos, de fato, diante de um cenário do fim do emprego, se você concorda com essa tese, que não vai ter emprego para todo mundo, que não vai ter trabalho para todo mundo, e que é preciso financiar, assegurar uma renda mínima de outra maneira para as pessoas, né? Ou se o caminho seria fazer exatamente o contrário do que as reformas propuseram, né? Fazer com que as pessoas aposentem mais cedo, né, de forma a liberar espaço no mercado de trabalho e reduzir a jornada de trabalho para que mais gente trabalhe menos, né, e não menos gente trabalhando mais. Né. E quase enfim, né, como fechar essa conta do ponto de vista fiscal? Né, eu queria que você explorasse um pouco isso. Né. Tem a posição da ortodoxia econômica, que não é só do Paulo Guedes, a gente vê o debate econômico no Brasil, pelo menos aquele que aparece na grande mídia, dominado por essa tese, né, como se não houvesse, fora da austeridade fiscal, não há salvação. Né? Ao mesmo tempo em que nós vemos uma resposta completamente antagônica
nem na Suécia, nem em Cuba, né? É nos Estados Unidos com o plano Biden aí. Né? Eu queria que você explorasse um pouco isso e, enfim, qual o estado social brasileiro, da perspectiva da análise econômica, nós podemos esperar ou desejar hoje. Né? É esse mesmo estado social desejado em 1988 e não concretizado até hoje, ou aquele estado de 88 também não nos serve mais, embora nunca tenha sido concretizado. A gente precisa de um outro estado social. Acho que falei demais. Se puder comentar um pouquinho, enquanto... Desculpa, já temos aqui o Leandro com a mão erguida e... Não, aqui era um comentário operacional. Por favor, Tomás. Então, por enquanto, o Leandro inscrito, depois da sua fala, em resposta às minhas considerações, já passamos a palavra a ele. Muito bem. Bom, você deu um roteiro aqui para quase que uma outra intervenção, né? Mas eu vou poupá-lo disso aí. Bom, acho que a dimensão tributária é fundamental, né? Nós achávamos no movimento sindical que o tema da reforma tributária era a grande reforma que a gente deveria ter conseguido avançar, né? Isso daí foi colocado, inclusive pelo movimento sindical, enfim, outros atores sociais, de forma muito intensa, no final do primeiro mandato da Dilma, né? Inclusive, havia uma grande expectativa que o segundo mandato dela fosse justamente marcado pela reforma tributária, né? Seria a reforma a iniciar um período, né, de algumas atualizações importantes, né? Eu não quero dizer que as alterações da reforma previdenciária, por exemplo, todas elas não deveriam ter sido feitas. Algumas a gente até tinha entendimento de que era necessário. Até o horizonte tem que ser redução da desigualdade, né? Qual é o rendimento médio, qual é o benefício médio dos trabalhadores? Existem benefícios que estão muito acima, né? Evidentemente que, do ponto de vista previdenciário, tinha que ter sido uma reforma progressista em relação ao que é a situação previdenciária das Forças Armadas, por exemplo. Não estou dizendo que não deveria haver ajustes, mas do ponto de vista de reforma mais profunda, nós sempre avaliamos que a tributária era a necessária, a urgente e que permitiria, né, inclusive, orientar alterações no mundo do trabalho, por exemplo, as desonerações, né, que acabaram se generalizando num grau que, de certa forma, implicaram problemas sérios para a gestão fiscal da União no governo Dilma, né? Então, haveria espaço para essas outras alterações, desde que encarássemos primeiro a reforma tributária, que basicamente quer dizer o quê? Né? Olhar o orçamento da União e ali você entende quais são as prioridades, né, do gasto e, especialmente, como e de onde se arrecada, né? Enfim, tudo isso aconteceu, tudo isso que eu falei, e a reforma tributária está completamente fora da agenda, né? Completamente fora da agenda. Ela não vai ser feita nesse ano legislativo e muito menos no ano que vem, que é um ano aparentemente eleitoral, né? Então, nós temos uma proposta, né? O movimento sindical, junto com outras entidades, nós formulamos uma proposta de reforma tributária solidária, né, como ela é chamada, que, em linhas gerais, né, basicamente, atua no sentido de diminuir o peso de arrecadação tributária sobre o consumo, né, e fazer com que essa carga recaia, né, sobre, por exemplo, o que o plano Biden estabelece, né, que é a arrecadação de tributos em cima do capital, né. Esse é um aspecto importante do plano. O plano Biden não é só emissão de moeda, né, nesses valores trilionários, né. Ali tem uma alteração importante na política tributária central, né, do governo central dos Estados Unidos, que a gente precisa entender melhor, né, e ver o que é possível
inspirar aqui a nossa reforma tributária, né? No nosso caso, as situações são muito mais esdrúxulas, né? Por exemplo, a inexistência de imposto de renda sobre dividendos, né? Enfim, essas situações que vêm lá do Plano Real, né? E que são situações únicas também no mundo, né? Colocam o Brasil nessa situação que a estrutura tributária, ela cria e perpetua situações de desigualdade, né? Esse tema, ele tem uma questão federativa importante, né, do ponto de vista do ICMS, ele tem uma questão de classe fundamental, né, que, de fato, quem ganha muito no Brasil tem uma carga tributária menor do que um assalariado de salário mínimo, né? E eu vou juntar esse tema, eu acho, viu, com essa última colocação que você fez, que é qual seria o Estado social brasileiro, né? Não é o de 88. Né? Eu sempre tive essa impressão que a Constituição de 88, ela veio de forma tardia, né? O Brasil tem essa característica de ser tardio em muitos processos, né? Em outubro de 88, o que estava acontecendo no mundo, né? Era praticamente o fim, né, da bipolarização da Guerra Fria, né? Era o início do consenso de Washington, né, com todas essas orientações de política, de reforma tributária, de isenção do capital, reformas trabalhistas que tinham acontecido de forma muito importante, começando por ali, né, a desestruturar o estado de bem-estar social na Europa, né, a partir da Inglaterra com a Thatcher, isso segue na Alemanha, né, enfim. E nesse contexto o Brasil promulga aquela Constituição de 88, né, que não por acaso logo depois começa a ser modificada, né, com emendas constitucionais, o direito de greve, por exemplo, no Brasil, que saiu promulgado muito avançado em outubro de 88, e em 89 ele já começou a ser cerceado até chegar ao que nós temos hoje, né, um direito de greve extremamente limitado, né? Então, o Brasil tem essa característica, né? A reforma trabalhista, previdenciária aqui no Brasil, processos que aconteceram em países, até aqui da região sul-americana, já no início do século XXI, aqui foram acontecer depois de 2017 e num contexto de um Estado, ou pelo menos de um processo, né, que implicou no impeachment, né, para que essa agenda toda se abrisse. Eu acho, né, que as reformas que são necessárias hoje no Brasil para se constituir um Estado social diante dos desafios que nós temos, né, são as reformas de base, né? Vocês vão achar que eu sou bem antigo, mas é isso mesmo, né? O que vai ser uma reforma tributária no Brasil, né? O conjunto de interesses econômicos que vão ter que ser enfrentados são de tal ordem, né, que é quase inescapável imaginar que sem uma... eu acho que não existe nenhuma consciência cidadã em relação ao poder de uma reforma tributária e o que seria preciso fazer, né? O ano passado, publiquei um artigo sobre as isenções tributárias que são aplicadas aos agrotóxicos no Brasil, né? Nas referências aí de artigos que o professor Murilo mandou, vocês conseguem achar naquele blog, tem um artigo meu tratando sobre esse aspecto, né? Por que é importante olhar as isenções tributárias ao agrotóxico no Brasil? Porque é fundante do modelo do agronegócio brasileiro, que é fundante do que é hoje a economia brasileira, né? Quando você vai falar em desindustrialização, né, no caso brasileiro, além de uma perda de cadeias produtivas de indústria, você tem uma exacerbação da atividade de exploração agrícola e mineral, né? Nós estamos falando de exportações de Vale do Rio Doce, estamos falando do agronegócio em geral, que basicamente são 4 ou 5 commodities, né, mas que tem um peso, né, hoje na economia brasileira de tal magnitude que as exportações, por exemplo, do agronegócio, elas são isentas de imposto, né? A Lei Candir
falar em reforma tributária sem falar de acabar com a Lei Candir, né, isso é algo fora do real, né? A Argentina tem um imposto de exportação fortíssimo em cima do trigo, ou da soja também, né? É por aí que as coisas vão. Então, a gente vai falar de reformas de base. São os conteúdos que levaram, né, a um enfrentamento decisivo na história brasileira e que teve uma resolução que nós sabemos, né, que foi a do golpe de 64. Né? Então, esse me parece que é o conteúdo de pensar um Estado social no Brasil. Tomás, permite te interromper um minutinho? Isso que você fala me leva a uma reflexão que eu tenho insistido algumas vezes, que é o fato de, nos governos essa é a análise, digamos, mais óbvia, né, nos governos do PT, não se afrontou a estrutura de desigualdade no Brasil, né, como você bem apresentou. Mas me parece que a própria Constituição de 88, ela lida com um paradoxo de que, ao mesmo tempo em que ela proclama, né, que a redução das desigualdades é um dos objetivos do Estado brasileiro, elenca uma série de direitos e uma série de políticas públicas, da perspectiva da estrutura de poder econômico, ela é extremamente tímida. Né? Porque ela não, embora ela fale em progressividade tributária, etc., ela não deu as ferramentas para isso, não estabeleceu a mudança tributária e não estabeleceu a mudança na estrutura de propriedade agrária também. Ela é até mais tímida do que a lei de terras, que antecede. Do ponto de vista da propriedade urbana, ela traz algumas diretrizes que o Estatuto da Cidade vem a ampliar, mas que também nunca virou, de fato, uma política de IPTU progressivo. Eu desconheço um lugar em que isso tenha provocado uma estrutura radical, e não enfrentou também a concentração do sistema bancário brasileiro. Então, toda a estrutura de poder, né, a estrutura de poder agrário, de capital bancário, capital financeiro, industrial, que seria afetado por uma estrutura tributária diferente, não foi enfrentada desde de 88, né, dentro dessa estrutura, desse momento de conciliação, de que trata o Oscar Vilhena. Então, eu estou reagindo a você, desculpa interromper, e dentro dessa questão de desindustrialização, né, como enfrentar esse desafio em um país em que há uma baixíssima qualificação da mão de obra também, né? Porque como colocar esses trabalhadores que não estão tendo emprego na indústria na indústria criativa, pensando em estruturas como Google, Facebook e coisas, Microsoft e coisas do gênero, né? Exatamente isso. De novo, né? A gente tem o processo de desenvolvimento, ele é um processo de invenção cultural. Esse é um outro tema importante para o Furtado. É possível ainda hoje, né, nessa quadra histórica do século XXI, um país como o Brasil iniciar um processo de reindustrialização forte, né? É possível, né? É um enorme desafio. Enorme desafio. Mas se nós olharmos, por exemplo, a China, né, esse é um processo que a China iniciou em 1979, né, e a China fez uma transição praticamente de uma economia agrícola para se transformar no que é hoje, né? A vacinação contra a Covid no Brasil, ela depende da China, né? E não é simplesmente porque vem de lá o tal do IFA, né? Mas é porque o IFA feito na China vai para outros países europeus, por exemplo, que fazem vacina. Então, o salto, né, que a China conseguiu foi justamente ainda num período, né, em que se imaginava impossível, né, um processo de industrialização de tal envergadura que criasse condições para que uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes sobrevivesse, né? Então, é possível, mas é um processo de invenção cultural e principalmente a necessidade de uma elite dirigente que eu vejo como quase uma impossibilidade. Eu acho que esse é um programa tipicamente social-democrata, né? Foi tentado,
por um partido social-democrata no Brasil, que é o PT, né, num governo social-democrata, que foi o governo do Lula, especialmente da Dilma, mas que faltou ali, né, faltou justamente um aspecto importantíssimo, que era o empreendedor, né, o empresário nacional, né. Hoje a gente tem um predomínio de capital estrangeiro que torna tudo isso muito mais desafiador, né? Inclusive, dando sequência à minha série de estudos sobre questão agrária, depois de mostrar como não há tributação dos agrotóxicos, estou escrevendo e pesquisando sobre o capital estrangeiro na propriedade de terras no Brasil, né? Que tem, esse é um aspecto que a gente precisa conhecer e entender melhor, né? Porque isso daí é um mercado desregulado, né? E a presença de capital estrangeiro na propriedade da terra no Brasil torna ainda mais complicado uma reforma essencial, que é a reforma agrária no país, né? Mas, enfim, são aspectos que são condicionantes, né, muito mais agravados do que eram em 64 e, obviamente, do que em 88, né? Para um processo de desenvolvimento fundado em industrialização, os desafios de 2021, eles são muito mais complicados do que eram antes. E por um aspecto importante, eles vão implicar necessariamente numa redução ou numa reorientação do que é o nosso padrão de consumo de classe média no país, né? Que muitas vezes a gente não entende que esse padrão de consumo de classe média, ele é impossível de ser generalizado, né? Então, esse é um outro aspecto importante, né? Que esses outros países, China, por exemplo, Coreia do Sul, lá atrás, né, enfrentaram, encararam essa questão, né? E o Furtado preconiza isso como centro do seu projeto de construção da nação, né? São outros padrões de consumo que não copiam padrões de consumo dos Estados Unidos, por exemplo. Uma coisa importante que você tinha mencionado, falando do plano Biden, é uma atualização do que é o papel da moeda na teoria econômica e, no caso brasileiro, no próprio processo de desenvolvimento e financiamento do Estado, né? Praticamente só no Brasil que ainda se acredita que a emissão de moeda gera inflação, né? A nova teoria monetária, né, que aqui no Brasil tem um porta-voz importante no debate público, que é o André Lara Rezende, né, tá mostrando, né, que não é só em situações de pandemia, mas diante de um projeto de desenvolvimento que exige uma intervenção do Estado, né, inclusive com programas de renda básica universal em níveis necessários, né, a emissão de moeda ela é mais do que requerida, né? Isso não vai dizer que vai ter a volta da hiperinflação, muito pelo contrário. Esse vai ser um debate muito importante nesse processo eleitoral que a gente vai viver, né? E é um tema que, enfim, ainda é muito restrito, né, ao ambiente acadêmico, a pessoas que estão lidando com essa questão, mas, inegavelmente, vai ser por aí que vai se contrapor ao austericídio liberal, né? E eu acho que o André Lara Rezende vai ter um papel importante. A gente sabe que em torno do PT esse tema tem eco, enfim, é por aí que vai vir, né? E outra coisa que você tinha mencionado é o que fazer com a financiarização, né? Que tem absolutamente a ver com o Estado regulador, né? Nós temos um desafio agora, que é a autonomia do Banco Central, né? Eu acho que o Brasil não tem condições hoje de assumir, como foi aprovado no Congresso Nacional, a independência jurídica do Banco Central, né? O Banco Central não pode, em hipótese alguma, estar desvinculado da orientação de política econômica que vai se estabelecer, esperamos, né, a partir de 2023. Então, isso é um entrave bastante forte, né? Porque é um elemento central para se chamar um Estado de Estado, né? Ter controle sobre a própria moeda. E no caso brasileiro, isso eu acho que está prejudicado, né? E
muito dificilmente, né, a oligarquia financeira brasileira vai se vincular a alguma estratégia que não seja essa questão de que a emissão de moeda gera inflação, né? E essa inserção de pessoas de baixa renda, né, ou de renda de 5 mil reais ou um pouco mais, né, na financiarização é um outro aspecto importante para ser olhado, porque é uma forma de você vincular, né, a pessoa que é classe média, baixa no Brasil, a um circuito de financiarização em que quem ganha dinheiro mesmo são as tesourarias dos bancos, enfim, quem tem muito dinheiro para investir em títulos de dívida ou mesmo em ações, né? Isso no Brasil tem se generalizado, embora o número seja baixo, né? Nós temos em Bolsa de Valores aqui em São Paulo, acho que não chega a 3 milhões de pessoas físicas como investidores, né? Mas teve um salto importante nos últimos 10 anos, né? E as fintechs, né, esses bancos digitais, né, são uma porta de entrada importante. Quem fez isso de forma muito estruturada foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, que no contexto do Plano Real criou o Tesouro Direto. Então, uma pessoa, a partir do seu computador, pode ser um investidor na dívida pública brasileira, né, através do Tesouro Direto, e a utilização de fundo de garantia para comprar ações da Petrobras, que foi, vamos dizer assim, a moeda social utilizada na época da quebra do monopólio da Petrobras sobre a exploração de petróleo e a abertura de capital da Petrobras, né, no Brasil e especialmente com ADRs, né, com ações na Bolsa de Nova York. A contrapartida foi, bom, mas o trabalhador pode usar o seu fundo de garantia para comprar ações da Petrobras também, né? Essas são formas de ir ampliando, né, a penetração desse circuito de financiarização e do rentismo, né, inclusive entre os trabalhadores. Esse é um tema que, enfim, precisa ser enfrentado, né? Desafios não nos faltam, né, Murilo? Muito bem, Tomás. Vou passar a palavra para o Leandro, mas não resisto a mais um comentário, que é a respeito disso que você falou agora, que eu tinha comentado também. Tá? O trabalhador vive numa situação em que ele é esmagado, né, pelo rentismo, né, mas, de outro lado, ele acaba sendo um sócio menor desse rentismo também. Né? Então, se o fundo de investimento em que ele aplica não tem a rentabilidade necessária, ele está comprometendo o seu futuro, sua aposentadoria, etc., mas, ao mesmo tempo, ele não controla essa renda. Ele é alguém que põe um grãozinho de areia ali, né, perto dos mega investidores, é quem dão a regra do jogo, quem ganha o dinheiro para valer com isso, né, levando a uma situação, um paradoxo individual e coletivo terrível. Né. Mas vamos ouvir o Leandro, que faz tempo que está com a mão erguida aqui. Leandro, por favor, e se tiver mais algum inscrito, alguém que queira comentar ou indagar alguma coisa, por favor, levante a mão. Boa noite. Minha pergunta, o professor Murilo já trouxe alguns ganchos para a minha pergunta, mas é o seguinte: nos estudos iniciais da CEPAL, pelo Celso Furtado e o Raul Prebisch, eles buscam entender o subdesenvolvimento, né? E aí eles comentam da substituição das importações e aí da questão da industrialização. No seu artigo, a ação emergencial para superar a barbárie, você comenta uma frase do professor José Luiz Fiore, que os militares deram uma contribuição importante para a industrialização da economia brasileira, também contribuíram de forma decisiva para a construção de uma sociedade extremamente desigual, violenta e autoritária. E aí a questão que eu faço é a questão, por exemplo, do agronegócio, que ele acaba assumindo uma nova roupagem, que é do slogan: o agronegócio ele é pop e ele é tech.
E a questão da desindustrialização, que o professor Murilo falou, e as cadeias globais de produção. Como lidar com esse dilema entre políticas públicas e a pressão do mercado? Uma vez que, por exemplo, você citou, por exemplo, dos produtos da cesta básica, o aumento do arroz, uma vez que o produto interno, por exemplo, produzido por MST, conseguiria absorver o mercado interno. Essa questão entre o mercado pressionando do internacional e as questões do interno, como a questão entre política e economia. Se pudesse explanar, professor, eu agradeceria. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Vamos fazer um bloquinho aqui. Tem uma pergunta que o Arthur postou no chat, um comentário, na verdade, dizendo o seguinte: tem um livro interessante que trata sobre alguns dos temas dessa aula, chamado Boa Economia para os Tempos Difíceis, de Abhijit Banerjee e Esther Duflo. Tem uma linguagem acessível, etc. Não sei se o professor o conhece, caso conheça, corrobora com a boa impressão que tive. Porém, acho útil para interessados no tema, que não tem formação em economia. E a Jocely está com a mão erguida também, eu queria passar a palavra para ela, e na sequência o Tomás para comentar as 3 questões. Mais uma quarta aqui no chat, desculpe, o Alexandre. Professor, gostaria de saber como o doutor observa a atuação dos movimentos sociais frente a estas violências e o desmonte de políticas públicas, e como o doutor caracteriza a relação entre os movimentos sociais e o Estado neste contexto neoliberal. Tá? Então, 2 escritas, mais a Jocely. Jocely, por favor, você tem a palavra. Bom, boa noite. Eu queria perguntar para o Tomás, ele falou a respeito da emissão, né, de papel moeda para bancar aí um auxílio, né, um auxílio emergencial. Eu ouvi também, para essa mesma finalidade, fazer o uso das reservas internacionais. Eu queria saber a opinião dele sobre esse assunto, né? Qual que seria o meio da gente assegurar aí uma renda básica? Ele falou da questão da emissão, mas eu também já ouvi falar da questão de usar as reservas internacionais no Brasil. Então, eu queria saber qual que é a opinião dele sobre essa questão. Obrigada. Obrigado, Jocely. Por favor, Tomás. Muito obrigado aí pelas colocações. Eu já ouvi falar desse livro, eu não li, Boa Economia para Tempos Difíceis. Se não me engano, uma colega da Unicamp, chamada Juliane Furno, ela tem um programa no YouTube, ela outro dia estava falando sobre esse livro. Eu acho que o estudo da economia, ele precisa ser generalizado, né? Não pode ficar restrito a economistas, né? Inclusive faz parte dessa orientação, vamos dizer, neoliberal da economia, restringir o acesso ao debate econômico, né? Esse uso excessivo e inútil de modelos matemáticos é uma forma de afastar, né, outros cientistas sociais desse debate, né? E por isso que é importante o papel, entre outros, né, do professor Luiz Gonzaga Beluso, né, como foi também da professora Maria da Conceição Tavares, né. O Fábio Conder Comparato fazia bons debates sobre economia, né, Estado Nacional. Eu acho que é trazer esse debate para fora dos círculos acadêmicos, né. Esse tema da nova teoria monetária, né, enfim, que o André Lara Rezende tem popularizado, eu acho que é importante a gente conhecer, né, porque, sem dúvida nenhuma, inclusive por influências do plano Biden, né, muitos países vão começar a ter uma nova orientação de política econômica. No caso brasileiro, isso tem um peso muito forte, e me parece que, então, vai ser um tema de debate. Eles têm um site, acho que é MMT, que chama, enfim, lá eles publicam artigos, enfim, e tentam trazer esse debate para fora dos círculos acadêmicos. Acho que recomendo fortemente. Emissão ou reservas, no ponto específico do auxílio emergencial, não precisava de nenhum nem outro, né? Bastaria, né, como foi feito ano passado, se criou ano passado o chamado orçamento de guerra, né? Para esse ano, podia se aproveitar a mesma experiência,
né, e avançar sobre recursos orçamentários que são destinados à rolagem da dívida interna, né, com 20% do orçamento separado para dívida interna, você já manteria, né, por 6 meses o auxílio emergencial de R$600. Né? Então, não precisaria nem falar em emissão ou uso de reservas. Se fosse pegar essa disjuntiva, né, evidentemente, emissão monetária. Evidentemente, emissão monetária. As reservas internacionais, numa economia dependente como a brasileira, elas têm um papel crucial de impedir choques externos, né, que marcaram nossa trajetória. Né? E, na verdade, a existência de reservas em moeda, em dólar, né, basicamente, elevadas, é também uma garantia para o investimento do capital estrangeiro, né? Porque é um requerimento para que ele possa mandar lucros e dividendos para o exterior. Né? Essa remessa ela é feita não em reais, ela é feita em dólares e em euros. Né? E quem vende isso é o Banco Central brasileiro. Então, essas reservas também têm esse papel de manter, né, a ligação da economia brasileira com a economia global, né, inclusive sob esse ponto de vista das transações financeiras, né, investimentos direto estrangeiro, remessas de lucros e dividendos, enfim. A relação dos movimentos sociais e Estado, né, que era uma questão que já tinha aparecido aqui no chat, né, vou ser bem direto e bem objetivo, e vou citar o Florestan Fernandes. Né. Os movimentos sociais, eles devem não se deixar liquidar, não se deixar cooptar e obter vitórias reais para aqueles direitos que eles lutam, enfim, as categorias, as pessoas que eles representam. Né? A relação do Estado com os movimentos sociais, sindicais no Brasil sempre foi ou de liquidação ou de cooptação. Né? E a gente observa, né, que, de fato, isso enfraquece as lutas por direitos sociais. Né? Então, acho que essa orientação do Florestan ela deve valer ainda mais daqui para frente. Né? Nós tivemos essa experiência de cooptação muito forte no governo Lula, né, que significou um enfraquecimento do movimento sindical, por exemplo, e que, de certa forma, criou condições para que a reforma trabalhista fosse aprovada de forma tão rápida, e a nossa resistência tenha sido muito menor, né, do que deveria, e talvez pudesse até ter melhorado um pouco aquela reforma, né, e a tentativa de liquidação. Né. Então, ativistas de direitos humanos e mesmo coletivos, movimentos de direitos sociais no Brasil, hoje estão sob ameaça. Né? Isso é reconhecido pelo sistema de direitos humanos da ONU, enfim, Anistia Internacional, a gente sabe que corremos riscos. Então, essa orientação do Florestan eu acho muito atual. O Leandro trouxe uma série de elementos, né, que eu queria detalhar aqui só para não deixar sem interlocução com ele. Né? Primeira coisa, a CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, que é uma criação cultural e do pensamento crítico latino-americano das mais interessantes. Ela foi criada, né, de fato, pelo Raul Prebisch. O Furtado acabou se destacando como, vamos dizer, o principal formulador teórico da CEPAL, e os cursos da CEPAL que formaram boa parte da geração de economistas que nos influenciam até hoje. Né? Principalmente o curso de economia da Unicamp, que é uma interpretação do capitalismo no Brasil muito interessante, né? Eu pude fazer pós-graduação lá, e qual que é a ideia central da CEPAL? Né? Primeiro, a relação centro-periferia. Essa hierarquização de que, sim, existem economias que estão no centro do capitalismo e existem economias que estão na periferia. Né? Por que algumas são do centro e outras da periferia? Pelo processo histórico de desenvolvimento, pelo fato da Revolução Industrial ter começado no século XVIII na Inglaterra. Isso posicionou a Inglaterra numa condição muito melhor do que, por exemplo,
Portugal, né? E essas relações hierárquicas, elas são criadas, né, por força econômica e também militar, né, e fazem com que se perpetuem processos de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento, né? O caso de Portugal que eu mencionei é por conta dessa relação com a Inglaterra, né? E se criou uma teoria econômica para justificar isso, a teoria econômica das vantagens comparativas, né? O que era isso? A Inglaterra, ela foi pioneira na industrialização, na manufatura de têxteis, e Portugal tem condições naturais, geográficas, privilegiadas para a produção de vinho. Portanto, Portugal se especializa em produzir vinho e vende para a Inglaterra, e a Inglaterra segue produzindo têxteis e manufaturas e troca por vinho com Portugal, né? Essa tendência das relações de troca em detrimento das economias da periferia é a base da teoria do centro e centro-periferia da CEPAL, né? E a teoria das vantagens comparativas é o que explica até hoje todo o discurso do agro é tudo, né, que o próprio Leandro mencionou. O Brasil tem uma vocação natural a produzir soja, algodão, milho e etanol, porque aqui tem muita terra, aqui tem condições climáticas, né, e, portanto, o Brasil tem que exportar soja e importar todo o resto, de IFA para fazer vacina até telefone celular, né? Então, essa formulação teórica da CEPAL ela é bastante atual, né? E ela coloca em evidência, né, uma justificativa para muitos dos que defendem, por exemplo, o agronegócio como sendo o centro da economia brasileira. O próprio slogan, né, que eles criaram, a indústria riqueza, é para dizer que o Brasil não passa por um processo de desindustrialização, né? É para dizer que o processo de produção de soja altamente mecanizado, com agrotóxico, né, é uma indústria, né? É para turvar esse ambiente, mas inclusive com aspectos teóricos por trás, né? A substituição de importações foi o início da industrialização brasileira, né? Ela decorre dos anos 30, foi uma política pensada, né, especialmente no Getúlio Vargas, e de forma mais acelerada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, se começou o processo de industrialização brasileira, produzindo internamente coisas que antes eram importadas, né? E, na verdade, a crise de 29 é que foi esse limitador, né? Porque o Brasil não conseguia mais exportar café e ter dólares para importar o que queria, né? E aí passou a produzir internamente. Hoje em dia, a gente não vai falar de substituição de importações mais, né? A gente precisa subordinar a economia política, né? E o debate político tem que ser do que a gente precisa para ter uma vida boa, decente, né? Precisa ter 20 montadoras de carro instaladas no Brasil, todas elas estrangeiras, remetendo lucros para o exterior. Precisa ter todos os celulares disponíveis aqui para compra, né? Precisa ter uma alimentação baseada em industrializados, como é hoje. Esse é o debate político, né? A economia vai organizar o que a sociedade decidir em relação a isso, né? Porque o Brasil não tem condições de produzir internamente tudo que a classe média quer consumir, né? Esse é o debate. Em relação ao papel dos militares, é o último ponto, né? Porque é um ponto crucial e chama ao debate contemporâneo, né? Os militares, especialmente no governo Geisel, no segundo PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento, eles eram orientados por um projeto nacional de desenvolvimento, inclusive com autonomia em relação aos Estados Unidos, né? O segundo PND tem vários aspectos
de aproximação da Alemanha, por exemplo, no projeto nuclear, de aproximação do Japão no desenvolvimento da indústria de celulose, né? Enfim, havia uma orientação de um projeto nacional de desenvolvimento nessa etapa, né, que foi a concretização da industrialização pesada no Brasil, né? Ou seja, o desfecho do processo de industrialização, que começa em 1930, ele termina com o segundo PND, né? E os efeitos do segundo PND, eles vão ser sentidos em meados dos anos 80, que foi quando a indústria de transformação no Brasil atingiu maior participação no PIB brasileiro, né? Chegou a pouco mais de 20%, 25%. Então, isso era efeito de uma industrialização acelerada, de um projeto nacional de desenvolvimento que era conduzido, né, pelo Geisel, enfim, pela tecnocracia que a ditadura tinha reunido naquele período. Hoje, isso é também do final do século passado, né? As Forças Armadas no Brasil, elas não têm mais um projeto nacional de desenvolvimento, né? Me parece que elas retomaram o que foi a orientação de 64, né? O Brasil vai ter um espaço no mundo desde que se associe, né, à economia dos Estados Unidos, né, à orientação econômica dos Estados Unidos. Há um sentimento muito anti-China nas Forças Armadas brasileiras. Então, nesse novo mundo bipolar que a gente vive, a inserção brasileira, né, as possibilidades de industrialização, de crescimento, elas se dão associadas a esse bloco que, de certa forma, os Estados Unidos lideram, né? Então, me parece que essa é uma diferença crucial, né, em relação ao que foi o Geisel, a concretização da industrialização brasileira e o que é hoje a orientação das Forças Armadas, né? E esse é outro tema crucial que a gente, enfim, precisa revisitar e superar, né? Quando eu falo das reformas de base, eu também estou falando que é preciso a gente compreender mais a fundo o que foram esses 21 anos, inclusive do ponto de vista do projeto econômico, né? E do ponto de vista da corrupção também, né? Já que é um tema caro aos liberais, né? Eu acho que era isso, né, Murilo, dentro dessas questões. Sim, Tomás, excelente. E o pessoal tem outra aula ainda na sequência. Gostaria de agradecê-lo muito por sua disponibilidade, pela excelente aula que ministrou na nossa faculdade nesta noite, tratando de questões fundamentais para a compreensão do momento que atravessamos, da formação do Estado e da economia brasileira, e por consequência do próprio direito, já que o direito, ao mesmo tempo, ele forja o nosso modelo econômico e é também uma derivação deste modelo econômico, né? E me parece, eu acho que a impressão que tinha, a intuição que eu tinha ao convidá-lo para a aula, mais do que se confirmou, né? Que ninguém melhor que um economista com seu gabarito para nos ajudar com essas reflexões. Muito obrigado mesmo, agradeço também a presença de todas e todos os estudantes, uma boa noite para vocês, e voltamos semana que vem com a aula sobre Estado Social e Direito à Educação, com a professora Nina Ranieri e o professor Michel Lutaif. Até mais, gente, e uma boa noite. Boa noite, então.